Aleluia. Aleluia. Dá um glória a Deus bem alto aí onde você está. Jeová Jireh está nesse lugar, querido. Oh, essa é uma noite de poder. Essa é uma noite de milagre. Você está no ambiente onde profecias foram geradas, onde profecias se cumprem. Você está no ambiente, amados, onde pessoas prepararam um caminho para que você possa correr mais velozmente. Oh, aleluia. Obrigada, pessoal da música. Vocês são excelentes. Que coisa linda. Você pode aplaudir essa equipe? Lindos demais, gente. Foram dias assim especiais. Você pode se sentar. Que adolescentes ungidos. Que festa linda nós vivemos aqui esses dias. Foi linda ou não foi? Gente, eles fizeram uma festa linda. Deus se moveu de uma maneira poderosa. O irmão Marcos ali nasceu para pregar para esse povo. Menino, o bicho é desenrolado. É bom. Deixa eu conversar aqui com você. A gente estava conversando esses dias acerca de um tema que, o tema era influenciadores. E eu trazia sobre essa coisa de você, para você influenciar, você precisa estar debaixo da influência certa. E a gente começou a construir isso, e a gente começou a falar, e a gente falou nessa manhã um pouco sobre a conversa entre gerações. Quando Deus une gerações, quando Deus conecta pessoas, quando Deus faz associações, o que pode acontecer na terra. E nós vamos continuar um pouco sobre essa linha, porque eu tenho uma impressão no meu espírito que existe algo de Deus a derramar sobre esse lugar ainda dentro disso, amém? Aleluia. Certa vez, amados, eu sou médica nas horas vagas, pelo menos era, nas horas vagas, e estudando para medicina, eu fui obrigada, mas eu gosto muito, de estudar biologia. Eu estudei muita biologia, eu precisava saber muito de biologia. E eu descobri uma coisa, não só nos livros, mas também assistindo aqueles programas, Animal Planet e tudo mais. Eu não vou me arriscar a falar inglês aqui, porque tem gente, os que falam aí fluentemente. Mas se você assistiu a algum daqueles programas, é suficiente para você lembrar, de um animal chamado baleia jubarte. É aquela baleia gigante, enorme. Alguns especialistas dizem que elas podem chegar a ter 14 metros e 25 mil quilos. 25, amados, toneladas, é muita coisa. É muito pesada, é muito grande. E uma curiosidade sobre essas baleias é que diz que essas baleias, elas começam a se movimentar, elas começam a se mover de uma determinada maneira. E algumas vezes, você já viu alguma reportagem de uma baleia daquela encalhada. Uma baleia daquela começa, a aparecer ali na praia. E isso é um grande problema. E sabe por que isso começou a acontecer? Eles começaram a descobrir por que isso acontecia, porque isso sempre aconteceu. Mas por que isso acontecia? É o que é mais interessante. Eu vou pedir para alguém me ajudar aqui, que eu acho que minha sandália desatacou. Clícia, me ajuda aqui. Porque senão vai me desconcentrar. Enquanto ela está atacando, você vai me ouvindo. Para a gente ganhar tempo, tá bom? E essas baleias, elas se movimentam, mas elas não se movimentam sozinhas, mesmo sendo muito grandes, mesmo sendo gigantes e pesadas. E começou a perceber que, de vez em quando, uma baleia daquela era encalhada. Aí começaram a estudar, porque essas baleias emitem um som específico. Essas baleias têm um som que as identifica. E esse som começaram a estudar, eu não sei como, mas os estudiosos sabem, que esses sons só são emitidos por essas baleias quando elas vão mudar de lugar, quando elas vão avançar de ambiente, elas estão em um lugar e elas precisam ir para outro lugar. Então elas começam a emitir um som, porque elas andam em família, elas têm um grupo, elas têm uma identidade. Elas andam em bando, mesmo sendo grandes. Não sei se você está me entendendo. E elas emitem um som, e esse som é: precisamos sair, precisamos mudar, precisamos avançar, ou quando elas precisam se multiplicar.
Chegou a época de aumentar, chegou a época de gerar, elas começam a emitir um som. E cada família tem um som específico. Deixa eu logo te dizer uma coisa. Não importa quão grande seja o projeto de Deus para a tua vida. Não importa tão grandioso que seja aquilo que você carrega. Deus te chamou para andar junto. Deus te chamou para andar em família. Você está num ambiente, amados, que cabe você. Não importa quão grandes sejam os planos de Deus para a tua vida. Nós fomos feitos para estarmos emitindo o mesmo som. Um som que nos identifica. Um som que diz de que família nós somos. De onde nós saímos, para onde nós estamos indo. E quando há uma comunicação, quando há verbalização, o que acontece com essa família? Avança e multiplica. Avança e multiplica. Deus conecta pessoas, Deus associa pessoas, Deus conecta propósitos. E emitir o som errado, ou não emitir som nenhum, pode fazer com que uma grande baleia, um animal espetacular, fique encalhado na praia e não siga o curso de crescimento e multiplicação que ela tem. Deixa eu te dizer, você nunca vai multiplicar e você nunca vai avançar de boca fechada. O verbo da vida tem algo que identifica, nós temos uma palavra da fé, nós temos um som implantado dentro de nós. E quando a gente se comunica, quando a gente está associado, quando a gente está verbalizando a palavra, quando estamos, amados, cheios do Espírito, nos comunicando uns com os outros, vai estar acontecendo o quê? O tempo todo, multiplicação e avanço, multiplicação e avanço. Tem algo na tua vida que Deus te deu. Tem algo na tua vida que Deus começou a fazer. E quando nós nos conectamos uns com os outros, um processo, amados, de aceleração começa a acontecer nas nossas vidas. Eu quero que você abra rapidamente a sua Bíblia no livro. Menino. 1 Reis 17. Abre lá comigo. Amém? 1 Reis 17, versículo 8 diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Levante-se, vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e disse: Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha, para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e disse: Traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. A primeira resposta dela foi: Não tenho. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha. Vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: Não tenha medo, vai e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Vamos entender o contexto aqui. Deus falou com o profeta e disse: vai para um lugar, você vai avançar, você vai sair de um lugar que você está, e eu vou te levar para um outro lugar. Lá também eu vou te sustentar. Eu imagino o profeta do lado de cá, ouvindo essa mensagem de Deus, dizendo assim: eu vou te levar para um lugar, e lá uma viúva vai te sustentar. Na cabeça do profeta, rapidamente uma imagem é gerada: a viúva é rica. Ficou com muitos bens. Sobrou muita coisa. O marido deixou ela bem de vida. E Deus está dizendo que eu estou indo para um lugar onde eu vou ser suprido.
Essa é uma geração. A geração que já viveu muitos milagres. A geração que sabe que Deus faz aquilo que Ele disse que faria. Elias era essa pessoa. Elias era alguém experimentado nas escrituras. Elias é alguém experimentado nos dons. Elias é alguém que tinha experiência com Deus. E Deus disse para ele: você vai ser sustentado por uma viúva, vá para lá. Eu quero que você continue andando, continue avançando. Do lado de cá tem uma viúva que está passando uma pindaíba daquela. Aí Deus diz para ela, porque a palavra diz, porque eu já ordenei a viúva, ou seja, a viúva já sabia que ia sustentar um profeta. Eu imagino quando a viúva escutou isso, na cabeça dela, Deus está preparando alguma coisa. Deus vai trazer recursos. Eu vou ficar muito rica de alguma maneira que eu ainda não sei qual é. Mas eu vou ter muito dinheiro, porque um profeta está chegando aí. Quando ele chegar, você percebe que às vezes a palavra de Deus para a tua vida, a palavra de Deus para a nossa vida, parece que não faz sentido com aquilo que a gente está vivendo? Você recebe uma promessa, você recebe uma direção de Deus, mas você diz: rapaz, isso não condiz com a realidade que eu estou vivendo agora. O profeta esperava ser sustentado por uma viúva rica, muito provavelmente. E a viúva estava esperando ficar rica para sustentar o profeta. Mas interessante que quando essas pessoas se encontram, quando o momento da associação chega, e uma curiosidade aqui eu fico me perguntando, como é que Elias sabia que aquela era a viúva? Tudo bem, a viúva tinha uma roupa específica, mas como saber que era aquela? Se era uma viúva que estava pegando cavaco. A sinalização do Espírito, amados, não te deixa ficar enganado. E às vezes, a gente se abstém de se associar a pessoas por causa de algumas capas. Mas aquilo que Deus coloca no teu coração, ele é confirmado não pela aparência, mas por uma direção do Espírito. E ele chega para aquela viúva e ele diz: traz água. A mulher tinha pelo menos água. Porque ela foi rápida e ela pegou. Quando aquilo que você tem está em abundância, não tem problema em dar. Mas na verdade, Deus está interessado em conversar com você sobre aquilo que você acha que não vai dar conta. Sobre aquilo que você acha que ainda é muito pouco. Aí quando o profeta diz: pegue água, eu vou pegar. Ele diz: não, mas peraí, pega um pouquinho de comida para mim também. Pega comida e traga. Você está percebendo não? A palavra é certa. Deus disse que eu ia sustentar o profeta. Mas talvez o profeta tenha vindo antecipado. Talvez o profeta tenha se enganado quanto ao tempo de vir. Sabe quando às vezes você tem aquela sensação de que eu sei que Deus vai fazer aquilo que Ele disse que faria, mas parece que não é agora. Não tem como ser hoje. Não pode ser o mês que vem. Olha como estão as coisas. Mas Deus conecta pessoas para liberar um processo de aceleração nas nossas vidas que não tem como. Não tem como acontecer quando você estiver sozinho. Se aquela viúva continuasse sem associação com o profeta, ela comeria aquele bolo, ela morreria, ela e o filho, e a sua história estaria encerrada ali. Mas quando gerações se conectam, aquela mulher talvez não tivesse tantas experiências com o sobrenatural. Nós estávamos conversando essa manhã sobre a geração de adolescentes, a geração que está nascendo, a geração, eu falava a história de Maria, aquela que tinha 16, 17 anos quando recebeu uma promessa, quando se associou com uma chamada Isabel, já passada em dias, mas também foi convidada pelo Espírito para gerar. Deus fala com Maria, Deus fala com Isabel, Deus fala com a viúva, Deus fala com Elias. E Deus está conectando pessoas que já viveram coisas demais com aquelas que vão começar a viver. Deus está dizendo para aquelas que começou a gerar, com aquelas que já geraram: se una, se conecte. Tem coisas que eu quero liberar sobre a tua vida. Mas aquele que está começando, olha para aquele que já começou e diz: o que eu tenho é tão pequeno, o que eu tenho é tão pouco. Como eu vou me associar com alguém que já chegou tão longe? Como eu vou chegar perto daquele que já sabe? E Deus está dizendo para você: a resposta para aquilo que você não tem está em usar aquilo que Ele já te deu. Tem um pouquinho de farinha, vai com o que tem.
Tem um pouquinho de azeite, usa o que tem. Quer ter novas revelações? Viva a revelação que Ele já te deu. Quer ter novos avivamentos na sua vida? Viva o avivamento segundo o que você já tem hoje. Não tenho nada a não ser um pouquinho. Quando aquilo que a gente tem é pequeno, quando aquilo que a gente tem parece insuficiente para onde Deus disse que nos levaria, a nossa primeira resposta é dizer: eu não tenho nada. Porque a primeira resposta da viúva foi: eu não tenho nada a não ser. O diabo vai sempre te lembrar aquilo que você não tem, porque o diabo se relaciona com o que você não tem, com o que você não pode, com o lugar que você ainda não chegou. E Deus não se relaciona com você somente com o estado que você está hoje. Ele se relaciona com você falando em relação ao teu futuro. Quando Deus visita Ananias para impor as mãos sobre Saulo, Saulo viu o assassino. Deus via o ganhador de almas e maior pregador da história. Deus não se relaciona com quem você é. Deus se relaciona com quem Ele sabe que você vai se tornar. Deus não estava falando com a viúva pobre. Deus não estava falando com a viúva que estava prestes a morrer. Deus estava falando com a viúva próspera, que Ele disse que ela se tornaria. Deus se relaciona com você no presente, mas apontando a tua vida para o futuro. Não usar o que você tem pode te privar de ter aquilo que Deus te disse que daria. A resposta para o que você não tem está em algo que Deus já colocou na tua mão. Está em uma associação que Ele vai querer que você faça. Alguém que já chegou lá, alguém que já aprendeu. Nós estamos pisando embaixo de testemunhos. Nós estamos aqui num ambiente onde já foi gerado, onde pessoas já oraram, onde pessoas já plantaram, onde pessoas já viveram. E a geração que está chegando, eu não me refiro somente aos jovens, eu me refiro àqueles que acabaram de nascer de novo, eu me refiro com aqueles que acham que não têm tantas experiências no ministério. Deus está dizendo: associações certas podem promover um processo de aceleração na sua vida. Aleluia. João capítulo 6, vai lá comigo. Aleluia. João capítulo 6, versículo 1. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia. Então, na cura dos enfermos, então Jesus subiu o monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-los, porque já sabia o que estava prestes a fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para dar para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino, diga um menino. Nós viemos falando aqui de discípulos experimentados, de Jesus Cristo, de pessoas que viram milagres, de pessoas que já estavam avançadas na sua vida ministerial com Deus, de idade e também de experiência. Mas agora aparece um menino. Pode ser um menino de idade. Aqui era um menino de idade, mas pode ser um menino na fé. Pode ser alguém que está começando agora. E André disse: aqui tem um menino. E o que é que esse menino tinha? A Bíblia diz: olha, aqui tem um menino. E esse menino, aleluia. Aqui tem um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso? O que é isso para tanta gente? As gerações que não passaram porque estão. Você que tem experimentado muita coisa em Deus, você que tem mais idade, não olha para a geração que está chegando e diz: o que é isso? Tão pequenos, tão frágeis. Quem são esses? O que é isso diante da grande necessidade, diante do grande problema que a gente tem que resolver?
Jesus não disse, manda esse menino para lá, que aqui é coisa de gente grande. Jesus não disse, vamos aqui que os grandes resolvem. Jesus disse, quer ver o que acontece quando pessoas se conectam? Quer ver o que acontece quando gerações decidem somar forças? Quer ver o que pode acontecer quando um grande decide usar um pequeno? E quando um pequeno entende que aquilo que ele tem não precisa ser guardado para si, não precisa ser escondido, não precisa alimentar somente a sua barriga, mas pode ser resposta para uma multidão. Não importa a sua idade, jovem. Não importa a sua idade, adolescente. Aquilo que Deus te deu, algo que está em você, é a resposta para aquilo que Deus ainda quer te dar. É a resposta para um tempo que você ainda vai viver. Use o que tem para ter acesso àquilo que ainda não tem. Aí o menino pega. Amado, ninguém chamou o menino na conversa. Percebe que aquela conversa era conversa de gente grande. Mas o menino provavelmente ouviu a conversa ou percebeu o movimento. Porque como André sabia que tinha um menino, André podia até saber que tinha um menino. Mas André não ia fazer conta com a comida do menino se o menino não tivesse oferecido. Está aqui? Não acha que o que você tem é tão pequeno que Deus não possa usar. Não acha que aquilo que Deus colocou em você é tão insignificante que não cabe nesse grande projeto ministerial. Algo que Deus tem colocado na tua vida, Deus quer usar, Deus quer conectar, Deus quer fazer gerações se associarem para uma explosão no reino dos céus acontecer. Aí o menino vai lá, dá os pães e o peixe. Jesus não manda ir embora, Jesus diz, manda todo mundo sentar. A festa vai começar agora. Para pensar comigo uma coisa aqui. Que tempo eles gastariam se tivessem o dinheiro? Porque eles tinham. Mas não tinha padaria suficiente, não tinha pão feito suficiente. Mas quanto tempo eles não gastariam se pegando o seu dinheiro, a geração mais experimentada, fosse comprar os pães, mandasse os pães serem feitos, e esses pães chegassem, a multidão ia ser alimentada? Sim. No mesmo tempo, não. Por quê? Porque ainda que eles tivessem muito dinheiro, não teriam pães prontos suficientes para alimentar aquela multidão. Então, um tempo de espera era necessário para que a quantidade de pães fossem feitas. O que é que Deus está falando aqui conosco? Não é somente uma associação de gerações. Quando há uma associação entre gerações, um processo de antecipação começa. Uma aceleração é estartada no reino do Espírito. Ei, Deus está dizendo para nós esses dias, vamos nos conectar, vamos nos associar, vamos começar a usar aquilo que tem, porque Deus vai começar a liberar sobre nós um processo de aceleração como nunca visto. Não dê desculpa dizendo, eu não vou fazer porque o que eu tenho é muito pouco. Se privar de começar o seu pequeno começo, pode te privar de ter acesso ao grande fim que Deus quer te dar. Comece com o que tem. Deus não se relaciona com o que você não tem. Deus se relaciona com aquilo que Ele já te deu. Quando Deus enviou Moisés o faraó, Ele não disse a Moisés, ei Moisés, espera aí que a obra que você vai fazer é muito grande. Deixa eu te dar uma capa nova, deixa eu te dar um anel novo, deixa eu te dar um monte de ferramenta nova, para que você chegue no faraó. Não. Ele disse, Senhor, quando eu chegar lá, como é que ele vai saber que foi você que me enviou? Aí Deus olha para ele e fez, o que é isso que tu tem na tua mão, Moisés? Isso o quê? Como assim? Isso, Moisés, tu tem na tua mão. Esse cajado, um pedaço de madeira, sujo de terra, que eu enxoto as ovelhas, eu trago para perto, que eu enxoto os lobos e cuido. Isso aqui. Imagina a cabeça de Moisés. O que que o meu cajado tem a ver com o Egito? Com o milagre que você tem que fazer? Ele está dizendo, ei Moisés, algo que eu já te dei
é responsável por algo que eu ainda vou fazer. Não é a ferramenta que você vai ter, é a ferramenta que você já tem. Não é a nova revelação, é usar a revelação que você já tem. Não é o novo experimento, é fazer com algo que Deus já te deu. Ele estava dizendo: pega esse cajado, joga ele no chão. Se transformou em serpente. Eu digo que tem que ter muita coragem para chegar diante do faraó, jogar um cajado e ficar esperando se transformar em serpente. Eu digo, mas coragem maior tem que ter para pegar a serpente e esperar ela se transformar em cajado. Tem que ter fé maior para isso. Deus se relaciona com algo que Ele já te deu. Mas olha o que a Bíblia vai falar aqui. No livro de Isaías 54. Tem algo, amados, que Deus está para liberar sobre as nossas vidas esses dias. Algo que a gente não vai ter que fazer muita conta de quantos peixes, quantos pães a gente está carregando. A gente não vai ter que fazer muita conta. Às vezes, amados, eu olho para os desafios que a gente enfrenta lá e eu digo: Senhor, a gente precisa de muito dinheiro. Senhor, a gente precisa de muito mais gente. Senhor, a gente precisa de muito mais coragem. A gente precisa de muito mais tudo para fazer o que você disse que faria. E Ele está dizendo: quem disse que é baseado na sua própria força? Me dê o que você tem, que eu faça o que você não pode fazer. Venha do jeito que você está, que eu te transformo enquanto você vai caminhando. Ei, algo que Deus derramou sobre a tua vida. Deus está querendo conectar gerações para fazer isso aflorar de uma maneira tão extravagante e tão extraordinária. Eu li aqui a passagem de Lucas no capítulo 1 essa manhã. E eu dizia que quando o anjo Gabriel visitou Zacarias para falar sobre o estado que Isabel ficaria gestante, a Bíblia diz que o anjo disse para ele: olha, a tua mulher vai dar luz a um filho. E o nome dele vai ser João. Ele vai trazer muita alegria. Ele vai preparar o caminho do Salvador. Esse mesmo anjo, 6 meses depois, aparece para Maria. E diz a Maria: ei, Maria. Maria, relacionada a Isabel, amados, era uma geração diferente. Relacionada à experiência, também era diferente. O marido de Isabel era sacerdote. Isabel já era experimentada em idade, uma mulher de Deus, porque a Bíblia diz que quando o anjo visitou Zacarias, falou sobre a família e disse: eles são irrepreensíveis diante de Deus. Uma família irrepreensível, alguém que vivia, amados, os preceitos de Deus. Mas mesmo assim, alguém que vive os preceitos de Deus todos os dias, faz tudo certinho como eles, ainda precisava, amados, de um toque poderoso do Espírito. Algo iria acontecer. Provavelmente ela não estava insatisfeita, nem triste, nem revoltada com Deus, porque a Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis. E não pode ser irrepreensível se você for murmurador. Não será irrepreensível se você for descontente. Se você não for cheio de gratidão no seu coração. Eles eram irrepreensíveis diante do Senhor. Mas a Bíblia diz que esse mesmo anjo visita agora uma geração, 16 anos, 17 por alguns, e diz a Maria: ei, você também vai dar à luz um filho. Mas como assim? Eu ainda vou casar, Senhor. Eu sei que eu vou dar à luz um filho. Não, você não está entendendo. É antes do casamento. Amado, só aconteceu com Maria, viu? E deveria ter sido acontecido somente com ela. Se é que você me entende, jovem adolescente, entendeu? O anjo visita aquela mulher. O que é que o anjo estava dizendo para ela? Com Isabel, eu vou ressuscitar sonhos que parecem ter sido perdidos. Mas com você, eu vou antecipar sonhos que ainda nem começaram. Quando o anjo termina de dar a informação, Isabel fica ali, atônita com o milagre. O anjo dá mais uma informação para ela e diz: sabe, Isabel, tua parenta? Pois é, 6 meses atrás eu também a visitei. E aquela que diziam ser estéril, aquela geração que diziam que já viveu tudo que tinha que viver, que já fez tudo que tinha que fazer, que já experimentou tudo que tinha que experimentar, eu estou dizendo para você, ela vai dar à luz.
Ela está já de 6 meses daqueles que diriam, não pode sair mais nada daí. Deus está dizendo, eu ainda não acabei com você. Tem coisa grande para viver ainda. Começa a abrir as gavetas dos sonhos que você guardou. E essa informação não é uma mera informação para Maria. Maria não pega essa informação e diz, ai, que coisa boa. Ou ela fica com inveja quando a gente escuta que alguém está fazendo algo grande. Tem algumas pessoas que dizem, para que esse amostramento? Para que esse enxerimento? Só quer ser, só quer aparecer. Fica contando essas coisas. Mas o objetivo do anjo não era causar inveja em Maria. Não era causar dor. O objetivo do anjo era dar uma deixa. Dizendo, olha, eu sei que para você é difícil acreditar que sem marido você vai gerar. Eu sei que para você é difícil conseguir pegar que mesmo que você não vá pelo caminho normal, pelo caminho literal, pelo caminho comum que todo mundo vai. Eu estou para fazer algo novo na tua vida, Maria, mas eu quero te dizer, eu também visitei aqueles que diziam que não podiam mais fazer, aqueles que diziam deles que não podia mais gerar. A Bíblia diz no verso 35, do capítulo 1 de Lucas. E Maria apressadamente foi à região montanhosa, para piorar a história. A mulher grávida do Salvador. Tem mulher grávida que não sai nem de casa. Tem mulher grávida que fica com as pernas para cima, Maria, traz água. Minha filha, você está grávida, não está aleijada. Eu sei que tem algumas que tem que estar de repouso. Calma, eu sou médica, eu entendo. Maria, ajude sua mulher, em nome de Jesus. O bucho é grande, dá difícil. Ande com a melancia que você vai ver. A mulher agora fica tudo brava olhando para mim. Presta atenção, calma. A Bíblia diz que apressadamente Maria foi. Maria foi fazer o quê? Maria foi estar com quem gera. Maria foi para casa daquela que já estava vivendo aquilo que ela ia começar a viver. E ela não se importou se a região tinha montanha. Ela não se importou se ela tinha que enfrentar desafios. Ei, nós não somos uma geração fraca. Ei, você jovem e adolescente. Eu já estou me incluindo. Quem diz que a gente é uma geração mimimi, uma geração fácil? Isso é coisa do diabo. Deus está dizendo para você, se Maria, que não tinha carro, que não tinha avião, apressadamente, aquela que gerava, subiu a montanha, enfrentou o desafio e disse, eu vou para a casa daquele que sabe aquilo que eu ainda não sei, que já gerou aquilo que eu ainda vou gerar. Chegando lá, a Bíblia diz que de longe, Isabel olha para Maria e diz, muito agraciada, aquela que carrega o Salvador. Quem disse a Isabel essas coisas? O anjo tinha dito para ela, ei, no seu ventre, aquele que você carrega, vai ser cheio do Espírito antes de sair a vida, antes de sair a luz, antes de você colocar ele para fora, ele já vai vir cheio. E a Bíblia diz que quando uma geração que parecia que estava passando, se encontra com uma geração que estava chegando. A geração que estava passando, aqueles que diziam isso, se encontrou com aquela que estava chegando. A Bíblia diz que houve reconhecimento daqueles que chegam para com aqueles que estavam vindo. E aqueles que estavam vindo gerou naquele que parecia que estava passando um avivamento. Porque a Bíblia diz que imediatamente Isabel ficou cheia do Espírito. E as palavras de Isabel para Maria foi, agraciada, aquela que carrega o meu Salvador. Houve revelação, houve confirmação para Maria. O que uma geração que está começando precisa é aquilo que você diga para ela, vai dar certo. Você está indo por um caminho que Deus já me levou. Ei, você está experimentando o que Deus já fez. Olha, está vendo, tua barriga não está aparecendo ainda, mas olha a minha. Aquilo que Deus vai fazer com você, Ele já fez comigo. Vai dar certo, continua. Conexão de geração. Antecipação. Deus não podia ter visitado Maria depois? Podia ter deixado pelo menos a bichinha casar. Dizer assim, olha, não se relacione com seu marido não. Você vai gerar. Mas o Espírito
queria antecipar um processo na vida daquela mulher, por causa de uma necessidade da terra, por causa de um plano nos céus. Se prepare para viver um processo de antecipação e aceleração na sua vida esses dias. Quando duas gerações se conectam, um poder explosivo dos céus começa a acontecer. Vai haver avivamento nessa geração e vai haver revelação para essa que começa. Algo grande Deus começou a fazer. Esse é um tempo de derramar do Espírito. E dizia Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, velhos e jovens, servos e escravos, homens e mulheres, sem distinção. Comece a usar o que você tem para ter acesso àquilo que Deus ainda quer te dar. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 1. Vou ler na versão A Mensagem. Cante, mulher estéril. Cante, você que acha que seu projeto já acabou. Cante, você que acha que não pode fazer alguma coisa porque a limitação do teu corpo, do teu dinheiro, da tua influência, do teu tempo, diz que você não pode mais. A Bíblia está dizendo aqui: cante, mulher estéril que nunca teve filho, encha o ar de canções, comece a jubilar, comece a se preparar, comece a reagir. Encha o ar de canções, você que nunca deu à luz, você vai ter muitos filhos. Ei, você está entendendo o que Deus está dizendo? Ele está dizendo para você essa noite: não importa quanto tempo passou, e não importa se para você ainda nem começou, eu estou dizendo, se prepare, você vai dar à luz, você vai gerar coisas incomuns. O anjo não diz para aquelas mulheres: você vai ficar grávida. Ele podia ter dito isso, mas nem sempre ficar grávida é sinônimo de ter o filho. Deus não disse, porque Deus não se relaciona com você. Olha aí de novo. Baseado no que vai ser agora. Mas é baseado no que Ele já determinou que seria. Você não vai ficar grávida, não. Você vai dar à luz. E aquilo que você vai dar à luz vai começar em você, mas não vai parar em você. Porque a Bíblia diz sobre João Batista: vai trazer alegria para você, mulher. Vai trazer alegria para o seu marido. Mas a geração dele vai se arrepender. A geração dele vai ser exultante de alegria. A mesma coisa com Maria. Ei, Maria, eu vou antecipar um processo na tua vida. Você vai viver algo incomum, você vai gerar algo incomum. Mas aquilo que vai vir de você, vai começar em você, vai te abençoar. Mas aqueles que estiverem do seu lado, aqueles que vierem depois de você, deixa eu voltar para Isaías. Cante, mulher estéril, que nunca teve filho, enche o ar de canções. Você que nunca deu à luz, você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido, diz o Senhor. Ele está dizendo: é improvável para você. Disseram que você não conseguiria, disseram que para você era impossível. Eu estou dizendo, você vai surpreender as expectativas. Você vai superar qualquer estatística que falaram ao seu respeito. Eu não estou considerando quanto você guardou na carteira. Eu não estou considerando o que disseram ao teu respeito. Eu estou me relacionando com a profecia que eu liberei sobre a tua vida. Encha o ar de canções. Oh, olha o que a Bíblia diz em Amós 9:3. Eis que vem dias, diz o Senhor. Eis que vem dias. E Deus vai conectar aqui pessoas diferentes, com funções diferentes, em tempos diferentes, para acelerar um processo, para antecipar o tempo. Olha o que a Bíblia diz, Amós 9:13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa. O que pisa as uvas vai ser seguido por aquele que lança as sementes. Os montes destilarão mosto,
e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares e lhes comerão frutos. Plantá-lo-eis na terra e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados. Eu venho de uma terra, amados, onde se planta uva. Você planta uva, você espera um tempo. Eu atendo muitos pacientes que trabalham no raleio da uva. O que é o raleio da uva? É você pegar alguns gomozinhos daquele e você tirar para que ela tenha o tamanho certo. Algumas não podem crescer muito, aquelas que vão fazer o vinho, aquelas que vão fazer a uva. Algumas, aquelas que vão ser comidas, que vão ser exportadas, elas precisam ser tiradas para que ela cresça muito. Para que dê espaço para outros crescerem. Mas é um processo, você planta, você espera, depois vem os raleadores, vem outras pessoas que vão tirar, que vão preparar, que vão podar. Depois vem outra equipe que vai colher. Depois vem outra equipe que vai macerar, que vai pisar. Depois vem outra equipe que vai envasar. Mas a Bíblia está dizendo aqui, eu vou liberar um processo de aceleração e eu vou conectar essas pessoas. Essas pessoas vão trabalhar em equipe. Elas vão trabalhar juntas e vai ser de um jeito tão acelerado que aquele que vai começar a plantar, aquele que vai colher já vai estar atrás. E aquele que vai estar atrás do que colhe é aquele que invasa. E aquele que invasa já vai ser seguido por aquele que está pronto para vender. E ele começa a falar da plantação, mas no meio do versículo ele diz: comecem a ver os montes cheios de vinhos. Comecem a ver um processo de antecipação. Comecem a ver um processo de aceleração. Ei, Deus está dizendo sobre as nossas vidas: eu estou conectando gerações para antecipar processos na tua vida. Vai lá para João capítulo 2. Você conhece essa passagem? Eu vou citar ela aqui para você. Jesus estava no casamento. Foi o seu primeiro milagre. Você sabe que no meio da festa acabou o vinho. Jesus, quando foi chamado ali pela sua mãe, não disse: pega aqui o dinheiro dos meus discípulos e vão comprar, porque afinal de contas eu estou na festa, eu vou fazer alguma coisa. Ele não disse: ei, peguem ali as uvas, chamem alguém que sabe pisar essas uvas e vamos fazer aqui um vinho. Jesus disse: o que é que vocês têm? O que é que vocês têm? O que é que vocês têm? Deus está perguntando para nós essa noite: o que é que vocês têm? Senhor, nós precisamos de vinho, nós precisamos de unção, nós precisamos de mover. E Deus está dizendo: comece a andar na revelação que eu já te dei. Comece a usar aquilo que você já tem. Comece a se alegrar com as experiências que você já viveu. Novas experiências estão chegando, novos encontros eu estou promovendo. O que é que você tem? É a água que você tem, é a água que eu vou usar. Encham as vasilhas, encha tudo que você tiver. Eu estou pronto para me mostrar. Eu estou pronto para me revelar. Experimentaram da água que não era água. Algo sem cor, sem sabor. Se transformou em algo com cor, com sabor, com cheiro. Porque Deus pega uma vida sem graça. Deus pega um arbusto insignificante no meio do deserto. Ele ateia fogo no meio do deserto. E um arbusto insignificante agora é um arbusto incendiado pelo poder do Espírito. O que é que você tem? É água? E ele experimenta e diz: que vinho é esse? Onde estava esse vinho? Agora eu te pergunto: quem plantou essa uva? Quem colheu essa uva? Quem invasou esse vinho? Um processo de aceleração, um processo de antecipação. Porque gerações se conectaram. Alguém da festa, alguém que não estava nem aí e não sabia nem que precisava do sobrenatural, não sabia nem que precisava de algo em comum, convidou alguém que sabe andar no sobrenatural, se associou com alguém que já conheceu as uvas. Aquele que mandou entrar em Canaã foi aquele que se encarregou de fazer as uvas crescerem.
Deus sabe do teu futuro, porque Ele já esteve lá. João capítulo 11, versículo 1 até o versículo 11. Eu vou parafrasear aqui para você, porque é muito grande a passagem. Mas a Bíblia vai dizer que os discípulos tinham pescado a noite toda. Não conseguiram pegar nada. De repente Jesus aparece e olha para os discípulos e diz: o que é que vocês têm aí para comer? Os discípulos dizem: não temos nada. Aí ele diz: ah, não tem não? Joga a tua rede do lado direito. Como assim do lado direito? Deus nem mandou eles andarem com barco. Deus nem mandou eles avançarem com barco. Joga do lado direito. Eu fico imaginando os peixes aqui do lado direito dizendo: a gente não vai para o lado esquerdo de jeito nenhum. A gente só fica no direito. E eles ficaram assim, ó, balançando a rede dele. Não, a gente só fica no direito. E Pedro e os discípulos o tempo todo lançando a rede do lado esquerdo e nada acontecer. Eu imagino os peixes lá parados. Não, a gente só nada aqui. Já pensou nessa lógica? Mas a ordem de Jesus era essa: lance a rede do lado direito. Eu não sei onde estavam esses peixes. Eu não sei por que banda do mar eles estavam nadando. Mas a verdade é que, quando a ordem foi dada e a ordem foi obedecida, não importa a técnica de Pedro, não importa o quanto ele aprendeu, agora era a hora de ver a rede se encher. Jesus pediu peixe por quê? Porque ele estava com fome. Mas a Bíblia diz, você vai ler no finalzinho, do versículo 9, 10 até o 11, que quando os discípulos chegaram na praia, a fogueira estava acesa, já tinha pão pronto e peixe assado. Como? Jesus tinha pedido peixe. O peixe tinha acabado de chegar na rede. Eles ainda iam dar o peixe para Jesus. Mas quando eles chegam com fome, cansados, com uma provisão, Deus está dizendo: eu não te peço o que você tem, porque eu quero tirar de você. Quando eu te peço o que você tem, é porque eu quero te dar aquilo que você ainda não tem. Eu vou liberar um processo de antecipação e aceleração na sua vida. E quando eles chegam, não tem mais que tirar as escamas do peixe, não tem mais que tirar as suas vísceras, não tem mais que temperar o peixe. O banquete já estava feito. O que é isso? Associações que antecipam processos, que faz você desfrutar de coisas que sozinho demoraria um tempo maior. Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você esses dias: quando somarmos as nossas forças, quando eu não estiver me importando com quem vai ficar com o crédito das coisas, foi ele, foi ela, é ele quem sabe, é ela quem sabe. Não, nós estamos juntos trabalhando por uma causa em comum. Nós estamos aqui andando sobre um piso de alguém que já construiu. Nós estamos sentando sobre uma cadeira que talvez não tenha sido eu que ajudei a comprar, mas agora, porque eu já peguei a coisa no meio do caminho, eu posso chegar mais longe, eu posso fazer mais. O grupo de música pode ir subindo. Eu nem sei se sobe o grupo de música agora, sobe? Pode subir. Algo tão poderoso Deus está prestes a fazer. Um homem cresceu vendo seu pai esculpindo, fazendo artes extraordinárias. E ele foi acometido no meio do processo da sua vida com uma doença chamada lepra. Mas ele aprendeu com o seu pai a esculpir. E quando chegou o tempo dele fazer as suas próprias obras, não havia mais dedos. As suas mãos estavam comidas. As habilidades manuais não eram as mesmas. Mas ele decidiu não reclamar do que ele não tinha. E ele decidiu usar aquilo que ele tinha. E ele começou a esculpir as obras de artes que hoje os europeus, os americanos viajam lá em Minas Gerais para ver. Esse homem era conhecido pelo seu problema, mas ele não deixou o seu problema dizer aquilo que ele faria. Esse homem é o conhecido aleijadinho.
Começa a usar o que você tem. Começa a usar o que está nas suas mãos hoje. E o que você vai fazer. E onde você vai chegar. Não tem precedentes. Fica de pé. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Pai, eu declaro, Senhor, sobre esse povo, sobre esses jovens, sobre esses adolescentes, sobre esses homens tão maduros, essas mulheres tão maduras que aqui estão. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, uma disposição para se conectar, uma disposição para se associar e chegar em lugares que sozinhos eles não poderiam chegar. Eu declaro sobre este povo, eu declaro sobre esta igreja, um processo de aceleração, um processo de antecipação de coisas tão extraordinário, que quem olhar de fora, que quem olhar de longe vai dizer: onde compraram esse vinho? Quem deu dinheiro para eles? Como eles conseguiram isso? Mas somente quem estava na festa, somente quem estava perto de Jesus vai saber. Ninguém plantou, ninguém raleou. Um processo de aceleração aconteceu. Feche os teus olhos. Comece a agradecer ao Senhor. Tem algo na tua vida que Ele te deu. Essa mesma passagem que a gente leu, Amós 9:13, na versão A Mensagem diz assim: olha o que a Bíblia diz. Aleluia. E é verdade. Agora não vai demorar muito. É um decreto. É uma determinação do Eterno. As coisas vão acontecer. Tão depressa, tão depressa, tão depressa, que a sua cabeça vai girar. Vai ser tão rápido, uma coisa após a outra, e vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez. É um decreto, é um decreto, é um decreto. Tão rápido, tão rápido, tão rápido, que você vai olhar para um lado. Já foi? Já passou? Como é isso? Um decreto do Eterno. Conexões de gerações. Coisas acontecendo depressa. Coisas acontecendo depressa. Se prepare para ver o que uma geração unida pode fazer. Eu declaro sobre a sua vida um processo de aceleração. Eu declaro sobre a sua vida, gerando coisas incomuns. Para alguns vai ser antes do tempo. Para outros vai ser um resgate do tempo. Se prepare para ver o maior avivamento que a história já viu, diz o Senhor.